Fala galera, tudo certinho? Gente, hoje nós vamos falar de uma grande civilização da chamada Antiguidade Oriental, que são os persas, tá? Essa civilização ela tem uma importância muito grande. Fazendo só uma pequena análise do que nós já conversamos anteriormente, a Antiguidade ela é dividida, o período da história antiga, ela é dividido em história, Antiguidade Oriental e Antiguidade Clássica. Nessa primeira fase da história antiga, denominada de Antiguidade Oriental, damos uma ênfase mais significativa a Egito, Mesopotâmia, fenícios, hebreus e persas, tá? Os persas são uma civilização muito importante e a gente vai fazer uma análise histórica, cultural, religiosa sobre os persas e vocês vão entender a importância dessa civilização. Os persas estão localizados onde hoje é o atual Irã. Essa reflexão é muito importante porque se você ficou antenado nas aulas anteriores, eu tenho Irã na geografia atual. Eu tenho Irã de um lado e Iraque do outro. Ou seja, a área ou o território onde hoje é o atual Iraque, que são cortadas pelos aqueles dois grandes rios, Tigre e Eufrates, é onde tem uma grande civilização da antiguidade, que é a Mesopotâmia. Então, os persas estavam localizados ao lado da Mesopotâmia, ok? Bom, os persas, eles passaram muitos anos dominados por outros povos que estavam ao redor deles, que eram os Medos. Eu vou colocar aqui ao lado que eram os Medos. Tanto é que muitas pessoas denominam esse império de Império Medos Persas, tá? Isso ocorre justamente porque muitos anos da história dos persas, os Medos dominaram essa civilização. Por volta de 600 a.C., vai ocorrer o inverso. Um rei persa chamado Ciro o Grande, vai criar um conceito de dominação e de organização militar que vai fazer com que essa relação de dominação venha a ser invertida e os persas dominem os medos. Bom, no governo de Ciro, os persas eles vão criar, como eu falei para vocês há um segundo atrás, um novo conceito de dominação. Como assim, tio Marquinhos? Vou fazer um spoilerzinho, vou voltar um pouquinho e vou fazer um paralelo como as grandes civilizações da antiguidade faziam uma espécie de dominação. Os egípcios, por exemplo, quando eles dominavam pequenas civilizações, eles escravizavam essas civilizações, tá? A Mesopotâmia, que era um conjunto de cidades e estados independentes, teve um dos povos da Mesopotâmia, denominado de assírios, que dominaram várias civilizações e utilizavam da tática do medo, ou seja, invadiam civilizações e torturavam pessoas, fazendo com que essas pessoas temessem a dominação assíria e, por consequência, aceitassem essa dominação. No contexto da Pérsia e no contexto do governo de Ciro, o conceito de dominação persa ele vai ser invertido. Os persas, quando eles invadiam as civilizações, eles tinham uma estrutura de exército de dominação. A primeira coisa que eles faziam era deixar o líder daquela civilização dominada liderando, ou seja, não mudava a liderança política ou religiosa local e mantinham a liberdade política e religiosa, mas cobrando impostos por conta disso, cobrando tributos por conta disso. Então, esse conceito de dominação dos persas ele vai mudar mesmo e é muito interessante essa leitura. Outra característica importante, e a gente vai agora analisar como fatos históricos, porque eu estou falando de uma grande civilização da antiguidade, onde nós vamos dominar, ou ela vai dominar outras civilizações, no período persa, por exemplo, que os povos da Mesopotâmia são dominados e passam pelo seu declínio. É no período persa, por exemplo, que quando os povos da Mesopotâmia, que eu exemplifiquei para vocês, são dominados pelos persas, os hebreus, uma civilização que é a essência do monoteísmo das principais religiosidades do mundo, foram libertos. E aí a gente tem um fato histórico muito interessante. No governo de Ciro, lá na civilização persa, os hebreus foram libertados dos chamados
cativeiros da Babilônia, tá? Não esquece dessa dicasinha e dessa observação, anota aí direitinho para não esquecer. Os hebreus foram libertos do chamado cativeiro da Babilônia. E esse fato, ele exemplifica de uma forma muito interessante aquilo que eu acabei de descrever para você. Como os hebreus davam a liberdade religiosa às outras civilizações, cobrando, pautando em impostos. A gente não pode esquecer disso, tá ok? Bom, continuando a falar dos hebreus, eu vou dar duas características importantes. Além de criar esse conceito novo de dominação, os persas tinham uma religiosidade denominada de zoroastrismo. E a religião persa, ela era pautada dentro de um princípio dualista. Essa leitura é muito importante e eu vou descrever daqui a pouco. Para os persas, existia um deus do bem e o deus do mal. Então existia um conflito intenso entre esses dois deuses, ou seja, esse zoroastrismo, essa religião persa, ela é muito importante porque ela leva para a religiosidade uma leitura maniqueísta, ou seja, uma leitura de bom e de mal, do certo e do errado, do bonito e do feio, mas voltando para a religiosidade, ou seja, é uma leitura que existem o bom e o mal. E esse conceito de bom e mal dentro da religiosidade, dentro da cultura religiosa, é uma tocante muito atual. E esse debate prévio, inicial, pleno, ele vai ser alavancado pelo zoroastrismo, ok? Que é a religião persa. Bom, Ciro, grande governante persa, vai dominar os médios, domina a Mesopotâmia, liberta os hebreus do cativeiro da Babilônia, cria um novo conceito de dominação, não é verdade? Ou seja, não naquele conceito de escravidão egípcia ou de dominação de tortura pelos povos assírios lá da Mesopotâmia, mas sim dominando, mas cobrando impostos, cobrando tributos. Não é tranquilo dessa forma, mas é uma dominação diferente. Além de Ciro, eu destaco dois governantes persas. Cambises, que é o filho de Ciro, que vai criar um conceito de dominação, de ampliação do Império Persa, fazendo com que os persas dominem praticamente todo o Oriente Médio mesmo, ou seja, um grande império. Mas eu não posso negar para vocês que o apogeu do Império Persa, ele vai acontecer no governo de Dário I, tá? E falando desse apogeu do governo persa no governo de Dário I, existem algumas características do Império Persa que a gente vai ter que analisar agora com muita calma, porque aí a gente entende de forma muito interessante como esses persas estruturaram e deram contribuições para as futuras civilizações. Afinal, essa é a grande sacada dos povos da Antiguidade. Vamos lá. No governo de Dário I, eu tenho um império gigantesco, né? Ou seja, imagina você lá no ano de 520, 515 a.C. e todo o Oriente Médio ser dominado por uma civilização. Você pode pensar assim, eita, e a logística, né? Como é que eu vou criar esse conceito de dominação? Nosso querido Dário I, ele vai colocar em prática um conceito bem interessante. Primeiro, ele vai criar o que eu vou chamar de sátrapas ou satrapias. Tio Marquinho, o que é isso? Preste atenção. No período de sátrapas ou satrapias, ele vai criar vários reinos, ou seja, os persas vão ter várias capitais, né? Além de Persépolis, eu vou ter Passárgada, Susa, e cada capital dessa, o nosso querido Dário, ele vai colocar uma espécie de sósia dele, onde as pessoas têm um império grande, várias capitais, e as pessoas não têm ideia onde o imperador está, onde o Dário está. Todo mundo vai achar que o Dário vai estar pertinho. Um império grande, várias capitais, um sósia do imperador em cada capital, e as pessoas vão achar que o líder está bem pertinho. Porque o Dário, ele tem uma teoria de que quando o líder político está próximo, as pessoas são mais retraídas, né? Então, é uma coisa que ele tinha como convicção. Para dinamizar o espaço e tempo entre um lugar e outro, também vai ser criado o que nós vamos chamar de estrada real. O que eles vão fazer? Eles vão estudar a geografia da região do Oriente e vão criar estradas mesmo.
o cavalo é o transporte, tá? Então, para uma encomenda, para um produto chegar de forma muito mais rápida, ele vai criar também, dentro dessas estradas reais, o chamado Correio Real. Tio Marquinho, como funciona isso? Vê só. Cada civilização... Vamos lá, digamos que eu estou na Mesopotâmia e quero levar um produto para, sei lá, para os fenícios. Então, todo o Império Persa vai ser dominado pela Estrada Real. E aí, um cavaleiro, ele vai sair daqui com essa encomenda ou com a mensagem e vai se fazer um cálculo. Um cavalo consegue ter uma velocidade máxima correndo ou cavalgando por 2 horas. Então, vai fazer um cálculo de mais ou menos quantos quilômetros esse cavalo cavalga e mais ou menos quando ele estiver pertinho de cansar, vai ter um ponto de parada. Esse ponto de parada vai ter outro cavaleiro, esse outro cavaleiro vai esperar a encomenda, ou seja, o cavaleiro para, mas a encomenda ou a mensagem não. Esse é o chamado Correio Real. Vários pontos onde o cavaleiro sai, parou no primeiro ponto, entrega a encomenda, a mensagem é outro cavaleiro que está esperando e assim sucessivamente. Essa dinâmica vai fazer com que o espaço-tempo seja muito otimizado mesmo, né? Ou seja, a diminuição dessa ideia de espaço-tempo seja bastante diluída no contexto, ok? Então eu tenho no governo Dário I uma estrutura de governo de Estado muito mais organizada, com várias satrapias, ou seja, várias sedes do governo, várias capitais, onde as pessoas não sabem onde o líder está, a dinamização da Estrada Real, por meio do Correio Real. Outra coisa bem interessante, no governo de Dário I vai ser criada uma moeda persa, que é o dárico. Essa ideia de moeda ela é muito interessante. Por quê, tio Marquinho? Não esqueçam que os persas dominavam as civilizações e cobravam impostos. Então, com a moeda, dinamiza muito mais do que aquela prática do escambo, de troca, por exemplo, de um produto por outro. Vou dar um exemplo para vocês. Lá no Egito, quando um servo ou um integrante do exército do Estado egípcio recebia um salário, normalmente era em troca de produtos, né, da servada, do trigo. E aqui não, com o Dário eu já botei a moeda, o dárico, ok? Outro ponto muito importante dos persas, a gente não pode negar, é o seguinte, é o chamado, isso no governo Dário também vai ser muito importante, é o chamado olhos e ouvidos do rei. Tio Marquinho, o que é isso? Vamos lá. Os persas dominaram grandes civilizações e davam liberdade política, religiosa, não é verdade? Mas o Dário fazia questão de infiltrar sempre uma pessoa de sua confiança dentro da estrutura dessas civilizações dominadas, ou seja, infiltrar uma pessoa dentro das civilizações dominadas e essas pessoas... as pessoas que estavam infiltradas não sabiam, as pessoas da civilização dominada não sabiam que essa pessoa estava lá. Era o chamado olhos e ouvidos do rei. Uma pessoa infiltrada dentro das civilizações dominadas fazia com que, se possivelmente ocorresse uma rebelião, um motim, uma insatisfação por algum motivo, nosso amigo Dário, ou a liderança persa, ela vai saber primeiro. Né? Ela vai ter uma liderança primordial, né? Inicial da coisa. Então eu vivencio o apogeu do Império Persa no governo de Dário e no governo de Ciro. Por volta dos anos 400 a.C., nós vamos vivenciar um declínio do Império Persa. O primeiro declínio persa ele vai ocorrer quando os persas, dentro da sua estrutura de dominação, tentam invadir o território grego. Essa tentativa de invasão dos persas ao território grego, anota aí, tá? É denominado de guerras médicas. Antes que você pergunte assim, tio Marquinho, por que guerras médicas? Não esquece que os persas também eram conhecidos como os medos. Então, esses persas que tentaram invadir a Grécia não vão ter êxito na invasão. Pensa assim, persas, grande civilização, tentam invadir a Grécia, que é um conjunto de cidades-estados independentes. As duas cidades gregas que eram inimigas, Atenas e Esparta, se juntam e resistem à dominação dos persas. Esse fato vai soar como uma grande derrota para os persas. Por quê?
Porque as outras civilizações que assistiam a essa tentativa de invasão persa ao território grego e não obtiveram sucesso, começam a se rebelar também. Então, após as guerras médicas, ou guerras greco-persas, né? Mas é conhecida como guerras médicas, esse subsídio de temas é importante para você, tá? Vai fazer com que os persas, eles entrem em atrito e várias outras rebeliões aconteçam. Mas, só a título de informação, o declínio total do Império Persa vai acontecer dentro de uma fusão de outro grande nome da antiguidade, que é Alexandre o Grande ou Alexandre da Macedônia. É no governo de Alexandre o Grande que os persas serão invadidos pelas tropas de Alexandre e serão dominados por elas, ok? Gente, vou deixando um forte abraço para vocês. Se liga nessa revisão, que quando você for analisar, não esquece do nosso querido Ciro lá no início. Os dois tópicos. Vou deixar umas palavrinhas-chave aqui para você estudar. Quando for linkar para estudar sobre o Império Persa, dá uma lidinha. Se liga nas palavras-chave, tá? Governo Ciro, né? O primeiro grande governante persa. O governo Dário I, o apogeu do Império Persa, com aquela estrutura administrativa, com satrapias, né? Estrada real, olhos e ouvidos do rei. Não esquece disso, tá bom? E quando inicia o declínio persa? Após as guerras médicas. Não pensa que é guerra de médico não, né? Por favor. Guerras médicas, porque os persas também eram conhecidos como os médios. E não esquece, o Império Persa vai declinar de vez quando tiver uma invasão do nosso querido Alexandre o Grande ou Alexandre da Macedônia, beleza? Tchau, tchau, gente. Valeu!